Amigos, e vejam que está chegando o Natal. E hoje trago mais uma história. E a história de hoje bem que podia nos motivar para esse momento conturbado no qual vivemos. Momento de divisões, desavenças. Mas vamos para os fatos. A história de hoje é Milagre de Natal, uma trégua inesperada durante a Primeira Guerra. A fonte é o site da UOL. No dia de Natal de 1914, as sentinelas na trincheira alemã cantaram Stille Nacht, Heilige Nacht. Mas assim que entoaram os primeiros versos da canção, os franceses começaram a disparar furiosamente, imaginando se tratar do começo de um ataque. Pouco depois, pararam de atirar quando perceberam que a música, em sua tradução, Noite Tranquila, Noite Santa, era relacionada ao Natal. O soldado alemão Bernhard Lehnert, do 4º Exército Alemão, assim completa o relato da troca de canções natalinas com os franceses em Flandres Ocidental. Quando terminamos a nossa cantiga, os franceses cantaram a Marselhesa e assim passamos o Natal de 1914. Paradoxalmente, em meio ao derramamento de sangue sem precedentes de uma guerra cada vez mais cruel, em datas mais significativas como o Natal, soldados comuns, despejados nas linhas de frente pelos seus comandantes, adotavam algumas relações informais de cortesia em relação aos seus inimigos. Na mesma época em que franceses e alemães cantavam a plenos pulmões em Flandres, na região de Ypres, na Bélgica, nas trincheiras onde estavam combatendo ingleses e alemães, situação semelhante ocorreu quando uma trégua não oficial foi decretada pelos próprios soldados. Os alemães decoraram suas trincheiras com motivos natalinos. Ao ver aquilo, os ingleses fizeram o mesmo. Os alemães então entoaram cantigas natalinas alemãs, gesto que seus vizinhos beligerantes imitaram. Durante a pausa inusitada no combate, os soldados entediados começaram a conversar aos berros com seus inimigos. Logo, uma competição de cantoria se elevou na chamada Terra de Ninguém, termo utilizado para definir o território não ocupado e em disputa entre trincheiras. O soldado raso Graham Williams, da Brigada de Fuzileiros de Londres, descreve o início de tudo. De repente, luzes começaram a aparecer ao longo da balaústra alemã, e estava claro que eram árvores de Natal improvisadas, adornadas com velas acesas que ardiam no ar silencioso e gélido. Outras sentinelas viram a mesma coisa e acordaram soldados adormecidos nos abrigos. Os alemães começaram a cantar e, quando terminaram sua cantiga, nós achamos que deveríamos responder de alguma maneira. Por isso cantamos The First Noel. E assim que terminamos, todos eles começaram a aplaudir. Os alemães então cantaram outro de seus hinos de Natal, o Tannenbaum, efusivamente aplaudido pelos ingleses, que por sua vez iniciaram o O Come How Ye Fall, e os alemães imediatamente se juntaram a eles, pois conheciam a letra da canção. Duas nações cantando o mesmo hino durante uma guerra. E formalizado o cessar-fogo com bandeiras brancas, os soldados ingleses e alemães se reuniram para confraternizar e se presentearam com permutas de tabaco e bebidas. O resultado foi uma longa comemoração natalina de 6 dias. Em Flandres, François Gillier, do 296º Regimento de Infantaria, parte do contingente francês que servia de polo aos soldados nas linhas de frente, descreve aquela noite.
Jamais vou me esquecer daquela noite de Natal, sob o luar claro como o dia e com a neve tão dura que dava até para quebrar pedras. Estávamos subindo por volta das 10 da noite, carregando lenha para os companheiros nas trincheiras. Vocês podem imaginar nosso espanto quando vimos os chucrutes cantando hinos em suas trincheiras e nossos homens nas deles. Toda essa cantoria por parte de milhares de homens em uma zona rural foi realmente mágica. O espetáculo de ambas as celebrações natalinas em Flandres e em Ypres, realizadas entre inimigos e sem o consentimento de seus generais, perturbou tanto os oficiais comandantes de ambos os lados, que nos anos seguintes da Grande Guerra, os bombardeiros de artilharia foram intensificados na véspera de Natal, a fim de se evitar repetição do suposto milagre de Natal. Mesmo com as proibições, deserções e confraternizações entre soldados de diferentes nacionalidades, voltaram a ocorrer sempre na véspera do Natal. No decorrer do ano de 1916, no front, frequentemente soldados franceses e alemães travavam um contato amigável, demonstrando a criação de laços de fraternidade entre os antigos inimigos. Notadamente, as baixas diminuíram e os avanços territoriais cessaram. Na terra de ninguém, o futebol também servia de motivo para uma pausa na máquina da guerra, longe do arbítrio de seus oficiais. Partidas eram disputadas entre os soldados franceses e ingleses. Boa vontade e solidariedade se tornavam frequentes entre os homens que eram obrigados a guerrear contra sua vontade. Apesar de todo o contexto histórico e geopolítico envolvido na Primeira Grande Guerra, alguns historiadores não descartam que tais ocorrências foram também causa que levou os beligerantes a encontrarem um caminho para o fim da guerra. M.R. Terce é escritor e roteirista, criador de Imperiais de Grão-Abuelo. 2018. Romance finalista no Prêmio Cubo do Ouro. E essa história é bastante significativa, pois ela nos mostra realmente a magia do Natal e que ela nos contagie de alguma forma. Até a próxima!